Então, muito bem, é isso. Ok? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos, então, dar sequência à análise da obra Naming and Necessity, tá? De Saul Kripke. Nós estamos lendo ainda a primeira palestra, onde o Kripke tem desenvolvido algumas noções antecedentes, noções que antecedem, que vêm um pouquinho antes, da sua análise sobre a semântica dos mundos possíveis, as noções de identidade e necessidade, as noções de contingência, as diferenças entre nomes próprios e descrições definidas, e, a partir de então, todas as questões que envolvem referência, modos de apresentação, sentidos, juízos necessários a posteriori e juízos contingentes a priori. Né? E toda a, digamos, complexidade do pensamento de Saul Kripke. Eu vou tentar, para os próximos dias, enfim, em algum momento, tá? Eu vou tentar organizar uma aula introdutória sobre o pensamento do Kripke e eu vou ministrar essa aula aqui no grupo de pesquisa, tá? Eu acredito que essas noções poderão, de uma forma didática e organizada, ajudar muito a vocês no entendimento da obra do Kripke como um todo, mas especificamente deste livro, onde o grau de complexidade, por vezes, apresenta, eu diria, muitas dificuldades, né? E uma organização, vamos dizer assim, do mapeamento mental das ideias de Kripke poderá nos ajudar a não só a entendermos a obra e as suas dificuldades, como também atravessarmos a lógica modal contemporânea de uma forma mais consciente, tá? Então, eu farei isso. E bem, então, eu vou seguir com vocês a leitura. Eu não estou observando a sala, porque eu estou com um arquivo, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, ou algum comentário, alguma questão que vocês gostariam de trazer, por favor, abram o microfone e façam, tá? Porque eu não estou vendo vocês enquanto eu estou lendo. Então, eu só consigo saber se vocês têm ou não alguma questão se vocês abrirem o microfone e falarem, tá? Beleza? Muito bem. Vamos a ver, então. Vamos adiante, tá? Vamos partir daqui, então. Eu acho que é interessante, talvez, a gente ler a frase anterior, né? Porque foi daqui justamente que nós paramos. Quando perguntamos se é necessário o contingente que Nixon tenha ganhado as eleições, estamos a colocar a questão intuitiva de saber se, em alguma situação contrafactual, este homem teria, de fato, perdido as eleições. Se alguém pensa que a noção de propriedade necessária ou contingente, esqueçam agora a questão de saber se existe alguma propriedade necessária que não seja trivial e considerem apenas o que há de significativo na noção, é uma noção de filósofos sem qualquer conteúdo intuitivo, está enganado. Não há dúvida de que alguns filósofos julgam que o fato de uma coisa ter conteúdo intuitivo é uma prova muito inconclusiva a seu favor. Quanto a mim, julgo, pelo contrário, que é uma prova de muito peso a favor do que quer que seja. De fato, ou de certo modo, melhor dizendo, não sei realmente que prova mais conclusiva do que essa é que, em última instância, podemos ter a respeito de alguma coisa. Em todo caso, quem pensar que a noção de propriedade acidental não é intuitiva, tem as intuições às avessas, julgo eu. Por que é que pensaram assim? Entre as muitas motivações que há para se pensar desse modo, uma delas é a seguinte: supõe-se que a questão das chamadas propriedades essenciais é equivalente, e de fato é equivalente, à questão da identidade ao longo dos mundos possíveis. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que as propriedades, o que normalmente chamamos de propriedades essenciais, seria equivalente,
né, em tese, do ponto de vista intuitivo, seria equivalente à noção de identidade ao longo dos mundos possíveis. Como se uma entidade, ao ter uma propriedade essencial, ela tivesse uma certa identidade ao longo de todos os mundos possíveis. Então, é basicamente essa a ideia. Uma ideia simples e intuitivamente fácil de ser constatada. Tá? Consideremos uma pessoa, Nixon, tá? E suponhamos que há um outro mundo possível onde não existe ninguém que tenha todas as propriedades que Nixon tem no mundo atual. Destas outras pessoas, qual delas é Nixon, se é que alguma é? Certamente que tem de nos dar aqui algum critério de identidade. Se tivermos um critério de identidade, então basta que examinemos nos outros mundos possíveis o homem que é Nixon. E a questão de saber se nesse outro mundo possível Nixon tem certas propriedades estará bem definida. Também se supõe que estará bem definida, em termos de tais noções, a questão de saber se é verdade em todos os mundos possíveis que Nixon venceu as eleições e se existem mundos possíveis em que ele não as venceu. Mas depois disse que é muito difícil encontrar esses critérios de identidade. Às vezes pode parecer que seria mais fácil fazê-lo a respeito dos números. Mas mesmo aqui há quem defenda que é bastante arbitrário. Por exemplo, poderíamos dizer, e sem dúvida verdade, que se a posição na série dos números é o que faz o número 9 ser o que é, então se no outro mundo o número de planetas fosse 8, o número de planetas seria um número diferente daquele que efetivamente é. Vamos parar um pouquinho aqui para ver uma coisa muito importante. Tá? Em filosofia analítica, existem dois tipos de identidade que são normalmente utilizadas por muitos autores. Tá? Ou seja, existem duas formas que são muito comuns, muito usuais na filosofia analítica de se tratar relações de identidade. A primeira é o que a gente chama de identidade qualitativa. O que é uma identidade qualitativa? Uma identidade por uma relação de semelhança em espécie. Vamos entender isso. Tá? Eu digo, por exemplo, assim, ó, sei lá, eu pego este chimarrão e vamos supor que eu pegasse um outro, tá? Fosse no mesmo lugar onde eu comprei esse aqui, pegasse um outro, que é no seu desenho, no seu formato, entre aspas, igual a este. Falando num sentido coloquial, num sentido, digamos assim, ordinário. Tá? Então eu pego duas cuias exatamente iguais nesse sentido coloquial. Esta e, vamos agora brincar aqui, esta. Tá? E vocês dizem, isso aqui é igual. Por que elas são iguais? Porque elas compartilham a mesma, aspas, qualidade. Por isso, essa é uma forma de entender a noção de identidade, a identidade qualitativa, a identidade que se determina, no mundo clássico, se dizia assim, por razão de espécie. Tá? Então, nós diríamos, este chimarrão, vamos dizer que esse é o A e esse é o B. Então, há uma relação de A igual a B. Ok? Mas existe uma outra maneira de entender a identidade, que é a identidade numérica. O que é a identidade numérica? Não é a identidade que olha para a espécie, mas é a identidade que olha para o objeto. E, portanto, é um único número. Do tipo, eu digo assim, sei lá, por exemplo, este livro do Barker, tá? Eu tenho um livro em casa cujo título é Indução e Hipóteses. O livro que eu tenho em casa, intitulado Indução e Hipóteses, é o livro de autoria do Barker, que é este.
ok? A primeira afirmação tem relação de identidade com a segunda. Por quê? Porque tanto a primeira como a segunda referem o mesmo objeto que é este. Ainda que elas apresentem este mesmo objeto de modos diferentes. Então, tem o mesmo objeto e modos de apresentá-lo que são diferentes. Quando a gente vai, por exemplo, para a teoria do significado da referência do Frege, o Frege diria assim, isto aqui, o livro, é a referência. É aquele objeto que é denotado. É só um único objeto que é denotado, que é este. Mas eu posso apresentá-lo descrevendo ele de diferentes modos. E todas as descrições ou nomes próprios que eu venha a utilizar, por exemplo, o livro intitulado Indução e Hipóteses, ou uma descrição, o livro que eu tenho, que é intitulado Indução e Hipóteses, que tem capa verde, com outras cores, e é de autoria de Barker, é este. É uma descrição definida. Tanto o nome próprio, ou a expressão, como a descrição definida, tem uma relação de identidade com este objeto, que é um único. Por isso nós chamamos isso de identidade numérica. Ok? O Crick tomou esse segundo tipo como o segundo tipo de identidade dentro da sua teoria. E, portanto, quando ele fala de identidade, ele fala de algo que é e é sempre o mesmo em todos os mundos possíveis. Mas o que pode causar confusão na identidade de um único referente, uma única referência em todos os mundos possíveis? O que pode causar confusão? Ou os nomes, ou as descrições. Porque pode ser que o Nixon, que foi o sujeito que venceu as eleições, seja confundido com um outro Nixon que não tem nada a ver com aquele presidente dos Estados Unidos. Ou pode ser que a descrição, Nixon, vírgula, aquele que, sei lá, tomou cachaça, não tenha nada a ver com o Nixon que foi o presidente dos Estados Unidos. Seja um outro Nixon em um outro mundo possível. E aí a relação de identidade cai por terra. O que o nosso autor está tentando fazer? Ele está tentando, digamos, desobstruir o entendimento dessas coisas, apresentando situações em que as confusões normalmente aparecem. Sejam confusões intuitivas, sejam confusões não intuitivas ou contra-intuitivas. E é por isso que ele está percorrendo toda esta, digamos assim, árdua trajetória, né, justamente para mostrar essas coisas. Revelar coisas a nós que estamos lendo a obra, para que nós, vamos dizer assim, para que cada um de nós possa vacinar a si próprio destas confusões. Veja que é uma recomendação que não está pela primeira vez no Crick, ela já estava no Wittgenstein. E o Crick segue o Wittgenstein nesta, digamos assim, nesta missão filosófica. E até, vou usar uma expressão do próprio Wittgenstein, uma missão terapêutica de desobstruir o problema da confusão semântica de modo a revelar a vera referência de um objeto em todos os mundos possíveis. E é somente depois do entendimento dessas noções todas, e veremos mais adiante que dificuldades outras, ulteriores e mais complexas vão aparecer. Tá? Então, quando nós desobstruirmos esse caminho, bom, aí é o momento de entrar no sistema K, no sistema de lógica modal que o Crick nos traz. Sem o que será impossível entendê-lo adequadamente. Tá? Então, para isso, e aí eu vou passar agora a palavra ao Carlos,
Para isso, o Kripke formula a noção de designadores rígidos, justamente para dizer: há um único objeto referente em todos os mundos possíveis, a despeito das descrições definidas e dos nomes próprios, a despeito dos modos de apresentação. E mesmo que existam diferentes descrições definidas ou diferentes nomes próprios, existirá, em razão da referência, uma relação de identidade numérica entre essas descrições ou entre esses nomes próprios. Do tipo, o livro que eu tenho em casa, que é de capa verde e é intitulado Induzione e Hipóteses, é igual à descrição definida. Um livro de capa verde cujo título é Induzione e Hipóteses, da edição tal, do número tal do print, da tipografia, e que foi, digamos, é de autoria do Barker, e que está na biblioteca da casa do professor Bueno. Daí. Há uma relação de identidade entre essas duas coisas. E essa identidade é assegurada não pelas qualidades, como ocorrera no caso da cuia, mas ela é garantida pela identidade numérica, isto é o fato de que é um único o objeto referido, o objeto designativo. Vejam o esforço do Kripke por desvencilhar essas correntes que a semântica lhe coloca. Tá? Carlos, por favor. Boa tarde, professor, colegas. A dúvida que eu tenho é a seguinte: nós, em uma aula anterior, falamos sobre a questão de Kripke recorrer à noção de essência, né? Aqui mesmo está presente isso, porque quando nós falamos de Nixon, em vários mundos possíveis, num outro mundo possível ele pode não ter sido eleito, então tu vê que... E ele ainda assim é Nixon, então tu vê que o ter sido eleito, ser ou não ser eleito, acaba sendo uma característica acidental e não essencial de Nixon para que ele assim o seja, para que ele mantenha, conserve a sua identidade, né? Enfim. Mas então, pelo que eu entendi dessa explicação aqui presente, o Kripke vai falar da essência de indivíduos e não de essência geral, por exemplo, a essência humana, digamos assim, e daí pensar numa forma que perpassa todos os humanos. Ele vai estar se referindo a essências de indivíduos. Então a minha pergunta é: ele não recorre na teoria dele a essências gerais? Ou é só aqui no contexto dessa discussão da identidade que isso não está sendo pertinente? A pergunta é espetacular. Essa pergunta que o Carlos traz converge com uma pergunta que a Juliana, que está aqui, trouxe a alguns encontros. Eu creio que há 3 encontros por aí, ou 2 ou 3. São 2 perguntas que convergem. Tá? E, de fato, quando o Kripke nos fala sobre as propriedades essenciais, ele tem em vista as entidades individuais, com certeza, os objetos individuais. Porque somente a partir desta constatação a noção de identidade numérica será possível de ser aferida. Né? Todavia, e aqui é um ponto discutível, não há unanimidade nessa interpretação, é uma possibilidade, é uma interpretação plausível, vamos dizer assim, da obra do Kripke. Isto não significa dizer que não exista algum espaço para a metafísica na lógica modal do Kripke. Mas para que isso pudesse ser feito, seria necessário, digamos, necessário aqui no sentido coloquial, não no sentido modal, tá? Seria indispensável, melhor dizendo, que nós nos valêssemos de uma metalinguagem capaz de encarar todos os objetos por identidade numérica e por relação de identidade para com as noções de juízos a priori e a posteriori e noções de contingência e necessidade. Porque o Kripke desafia essas noções intuitivas, dizendo que a noção de identidade está articulada com o juízo a posteriori. A própria noção do exemplo do Frege, né, do Vênus. Antes, Vênus era chamado de uma forma.
E chamava-se estrela da manhã de outra maneira. Mas aí se constatou que, no fundo, a estrela da manhã e a estrela da tarde eram o mesmo planeta. E isso foi uma descoberta posterior da ciência. E quando se descobriu isso, se viu o quê? Que, no fundo, é o mesmo objeto, é a mesma referência, é o planeta Vênus. Não são dois planetas, é um só. E veja, esse juízo que diz é o mesmo planeta, não é um juízo a priori, é um juízo a posteriori, mas ele é necessário. Por quê? Porque há uma relação de identidade entre os dois nomes próprios, estrela da manhã e estrela da tarde. É uma relação de identidade entre eles, que é garantida pelo objeto. O salva veritate dessa relação de identidade é o planeta Vênus. Agora, é possível perquirir relações de identidade para além dos objetos individuais, supondo relações, vamos dizer assim, transcendentais entre as entidades individuais. Relações estas que poderiam explicar o comportamento de cada um desses objetos de uma maneira uniforme. Se a resposta é sim, então nós somos impelidos a reconhecer que há espaço para uma metafísica para além da lógica modal. Parece que no sistema do Kripke há esta abertura. Parece que há essa abertura. No fundo, segundo o próprio Kripke, há essa abertura. Mas nós vamos, ao longo da leitura, verificar como ele deixa essa janela aberta. Como ele abre a janela e diz, beleza, está aqui aberto, pode entrar. Agora, de novo, o princípio nunca é a confiança e muito menos a crença, percebe? O princípio sempre é o ceticismo, mas é um ceticismo moderado. Tá? É um ceticismo moderado. Porque num ceticismo radical puro e simples, ou numa visão hardcore do naturalismo, nós teremos muita dificuldade de aceitar essa abertura da janela. A janela tem que estar fechada. E levando às últimas consequências, nós não conseguimos inferir raciocínios puramente demonstrativos a partir da mera experiência, porque as sensações nos enganam. Se nós partimos de um naturalismo forte, em sentido forte, nós concluiríamos que da experiência nós sacamos o quê? Hipóteses. Raciocínios não demonstrativos que supõem conclusões adjacentes às premissas, e não conclusões implícitas às premissas, como ocorre na demonstração. Então, veja que isso é muito complexo, muito difícil. Beleza? Maravilha. Então, vamos agora seguir aqui na leitura, tentando desobstaculizar estes pontos que o Kripke apresenta, tendo em vista justamente as noções de identidade. Tá? Então, vamos lá. Mas depois disse que é muito difícil encontrar esses critérios de identidade. Tá? Às vezes, pode parecer que seria mais fácil fazê-lo a respeito dos números. 1 é igual a 1, por exemplo. Ou 1, ou 2 é igual a 1 mais 1, e etc. Mas mesmo aqui, há quem defenda que é bastante arbitrário. Por exemplo, poderíamos dizer, e é sem dúvida verdade, que se a posição na série dos números é o que faz o número 9 ser o que é, por exemplo, 7, 8, 9, 10. Então, é o número posicionado entre 8 e 10, sei lá. Né? Então, se num outro mundo, por exemplo, o número de planetas fosse 8, o número de planetas seria um número diferente daquele que efetivamente é. Supondo que, claro, o número de planetas é 9. Não diríamos, então, que esse número se identifica com o número 9 que há neste nosso mundo. No caso de objetos de outros tipos, como pessoas, objetos materiais e coisas desse gênero, já alguém apresentou um conjunto de condições necessárias e suficientes para a sua identidade,
ao longo dos mundos possíveis? De fato, condições necessárias e suficientes de identidade que sejam adequadas e que não suponham aquilo mesmo que pretendem estabelecer são, em todo caso, algo muito raro. Para dizer a verdade, a matemática é o único caso que conheço onde essas condições são dadas mesmo no interior de um mundo possível. Não conheço condições desse gênero para a identidade de objetos materiais ao longo do tempo ou para pessoas. Toda a gente sabe como este problema é difícil. Esqueçamos isto agora. O que parece mais objetável é que isto está dependente da maneira errada de considerar o que é um mundo possível. Veja, ele está dizendo assim, que as nossas noções intuitivas acerca do mundo possível nem sempre nos levam a compreendê-lo de uma forma adequada do ponto de vista lógico. Então, será necessário esmiuçar o que é um mundo possível. Por isso, continua ele, nesta concepção, pensa-se no mundo possível como se fosse uma espécie de país estrangeiro. E nós estaríamos na posição de observadores. Talvez Nixon tenha ido para outro país, ou talvez não. Mas o que nos é dado são apenas qualidades. Veja, lembremos da relação de identidade por qualidade, né, que nós vimos. Okay? Como se essa cuia de chimarrão fosse a mesma do que outra que é igual, que estava lá no mesmo lugar onde eu a comprei. Tá? Ok? Talvez Nixon tenha ido para outro país, ou talvez não. Mas o que nos é dado são apenas qualidades. Podemos observar todas as suas qualidades, mas é claro que não podemos observar que alguém é Nixon. Observamos que algo tem cabelo ruivo ou verde ou amarelo, mas não se é algo é Nixon. Por isso, precisaríamos ter uma maneira de determinar em termos de propriedades quando é que nos deparamos com a mesma coisa que vimos antes. Precisaríamos de ter uma maneira de determinar quando encontramos um desses mundos possíveis, quem é o Nixon nesse mundo. Ou seja, pode ter alguém lá que é chamado Nixon, que não é o Nixon. Ah, eu vi o Nixon, vou te levar lá para ver ele. Aí tu chega lá, é uma outra pessoa completamente diferente. É um caso. Então, nome próprio não é condição suficiente para determinar a pessoa Nixon no mundo possível outro. É necessário que seja este Nixon identificado por uma propriedade que é dele e não deixou de ser dele. Supondo que você tenha visto a pessoa lá em 1996 e tu volte a vê-la em 2024, como é que tu sabe que é a mesma pessoa que tu viu em 1996? Porque ela tem uma propriedade que a define tal como ela é e que não nos permite dizer que ela é outro para além dela mesma. Tá? Muito bem. Pode ser que no seu tratamento formal, no seu tratamento formal da lógica modal, alguns lógicos acabem por encorajar esta concepção. Tá? Ou seja, a concepção de um mundo possível entendido como mundos simultaneamente presentes, distintos entre si, e que apresentam mundos possíveis alternativos, né? Ou cenários semânticos diversos, simultaneamente presentes num mesmo ato contingente, tá? No mesmo instante T de tempo, ok? Por exemplo, sei lá, numa versão meio Matrix, assim, ou Spider-Man, né? Tem o filme do Spider-Man, né? Que trabalha com essa noção de mundos possíveis. O cara entra num portal, ele entra em outro mundo possível, aí ele consegue mudar a trajetória da ação dele naquele mundo, aí depois volta para outro mundo. É uma loucura total aqui. Tá? Okay? Então, no entanto, continua o Kripke, intuitivamente falando, não me parece que essa seja a maneira correta de pensar sobre os mundos possíveis. Olha o que ele já está dizendo aqui. Não é essa a maneira correta de pensar.
como se fossem mundos diferentes e simultaneamente presentes, né, no mesmo instante T de tempo. Não é assim. Um mundo possível não é um país distante que encontramos ou que observamos através de um telescópio. De um modo geral, um outro mundo possível está demasiadamente distante. Mesmo que viajássemos mais rápido do que a luz, não o alcançaríamos. Um mundo possível é dado pelas condições descritivas que lhe associamos. O que queremos dizer quando afirmamos, num outro mundo possível eu não teria dado esta palestra hoje? Imaginamos apenas a situação em que eu não decidi dar esta palestra, ou em que decidi dá-la num outro dia. É claro que não imaginamos tudo que é verdadeiro ou falso, mas apenas aquelas coisas que são relevantes para o meu ato de dar a palestra. Mas na teoria, tudo tem de ser decidido para que se possa fazer uma descrição total do mundo. Ou seja, na teoria, tudo, de novo, tudo tem de ser decidido para que se possa fazer uma descrição total do mundo. Para descrever um mundo possível, eu preciso decidir. Decidir para que se possa fazer essa descrição. Então, tem que decidir previamente o que entra e o que sai, para que o que entra seja descritível, neste caso. Ou, falemos assim, factível neste mundo. Não podemos realmente imaginar isso, senão em parte. Isso, então, é um mundo possível. Por que é que não pode fazer parte da descrição de um mundo possível o fato de conter Nixon e de, nesse mundo, Nixon não ter ganhado as eleições? Poderá questionar-se, claro, se um tal mundo é possível. Neste caso, pareceria, prima facie, claramente possível. Ou seja, perguntamos assim, seria possível que Nixon não ganhasse as eleições? Seria. Seria alguma coisa factível? Seria. Ele ganhou as eleições, mas ele poderia não ter ganho. Essa é a tese, é um contrafactual. Ou seja, isso é um pensamento contrafactual. Quer dizer, nós usamos aqui o quê? Nós usamos um raciocínio de tipo condicional hipotético, baseado em algo que não aconteceu, mas que poderia ter acontecido. Ok? Muito bem, então sigamos. Mas assim que vemos que uma tal situação é possível, factível, é nos dado a reconhecer que o homem que poderia ter perdido as eleições, ou que perdeu as eleições neste mundo possível, é Nixon. Porque isso faz parte da descrição do mundo. Os mundos possíveis são estipulados e não descobertos por meio de telescópios poderosos. Não há nenhuma razão pela qual não possamos estipular que, quando falamos do que teria acontecido a Nixon numa certa situação contrafactual, estamos a falar daquilo que lhe teria acontecido a ele. Em outras palavras, os mundos possíveis devem ser possibilidades factíveis e ou contrafactuais. Coisas que não aconteceram, mas poderiam ter acontecido. Tá? Ok? Normalmente, não aconteceram, mas poderiam ter acontecido. É claro que se exigirem que os mundos possíveis tenham sempre de ser descritos de uma maneira puramente qualitativa, não poderemos dizer, suponhamos que Nixon tinha perdido as eleições. Em vez disso, temos de dizer qualquer coisa como, suponhamos que um homem que tem um cão chamado Checkers e que se parece com uma certa personagem representada por David Fry está num certo mundo possível e perde as eleições. Então, uma descrição definida e uma conclusão. Bem, será que este homem se assemelha o suficiente a Nixon para que o identifiquemos com Nixon?
Um exemplo flagrante e muito explícito desta maneira de ver as coisas é a teoria das contrapartes de David Lewis. Quem foi David Lewis? Um dos grandes lógicos do século XX. Tá? Um dos melhores e mais profundos sistemas de lógica modal feitos no século XX, antes do Cribb. Foi feito pelo C. Lewis, este aqui. Ok? Pelo David Lewis, perdão. Né? Mas toda a literatura acerca da modalidade quantificada está cheio de exemplos disso. Tá? O que ele quer dizer aqui com teoria da modalidade quantificada, ou a teoria da quantificação modal? Quando nós quantificamos mundos possíveis. Tá? Quando eu digo assim, para todo x, tá? Para todos os mundos possíveis, se x é necessário, então y é necessário. Tá? Então, em todos os mundos possíveis, se x, então y, por exemplo. Tá? Ok? Isso é uma quantificação modal. Mas eu digo, em ao menos um mundo possível, x é igual a y. O que eu estou fazendo? Eu estou usando um quantificador existencial para o operador possível. É uma quantificação modal de tipo existencial, diferentemente da primeira, que é uma quantificação universal. Tá? Então, normalmente, quando nós associamos a expressão mundos possíveis, normalmente nós o fazemos nessa chave. Tá? Na chave de que tudo é possível. Sei lá, que existam coisas que não existem. Por exemplo, sei lá, alienígenas, por exemplo. Que existam zumbis, que existam e etc. Né? Personagens que nós criamos. Né? Do tipo assim, num mundo possível eu vi o Fred Krueger. Né? Por exemplo. Ok? Muito bem. Mas o Cribb está dizendo, não. O mundo possível não é o mero imaginado. Não é a mera imaginação. Ok? Tem mais exigências aí. E as exigências começam aonde? Na teoria da descrição e na teoria da referência. A própria linguagem faz o filtro. Tá? Por que é que temos de fazer essa exigência? Essa não é a maneira normal de pensarmos em situações contrafactuais. Claro, porque nós as pensamos como situações que são irreais e, portanto, nós podemos fazê-lo com um certo grau de arbitrariedade. Tá? Normalmente nós fazemos assim. Se não tivesse acontecido, então... Tá? Ok? Se, sei lá, tivessem aumentado a usina, tararau, não teriam ocorrido as enchentes como ocorreram, né, aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Ou se, enfim, tivessem escutado os cientistas, né, a ciência, isto não teria acontecido. O que, do meu ponto de vista, é muito provável. Né? Então, nós poderíamos especular coisas assim. Tudo isso são pensamentos contrafactuais. Tá? Pensamentos contrafactuais. Beleza? Então, normalmente dizemos, continua o Cribb, suponhamos que este homem tinha perdido. É, desde logo, um dado que o mundo possível contém este homem e que, nesse mundo, ele perdeu. Por exemplo, pode ser que num outro mundo possível exista um Nixon, que não é o presidente, e que tenha perdido. Perdido o quê? Sei lá, qualquer coisa. Perdeu o celular na rua. Tem nada que ver com as eleições. E não é esse Nixon presidente, é um outro. É outra pessoa. Okay? O valor das nossas intuições acerca do que é possível pode ser discutível. Mas se temos uma tal intuição acerca da possibilidade disso, a derrota eleitoral deste homem, por exemplo, então ela é acerca da possibilidade disso. Não temos de identificá-la com a possibilidade de um homem com tal e tal aparência, ou que defende tais e tais ideias políticas, ou como
quer que o descrevamos em qualitativamente ter perdido. Podemos apontar para o homem e perguntar o que lhe poderia ter acontecido a ele caso as coisas tivessem acontecido de outra maneira. Poderia dizer-se, suponhamos que isso é verdade. Isso vai dar ao mesmo, porque a questão de saber se Nixon poderia ter tido certas propriedades, diferentes das que efetivamente tem, é equivalente à questão de saber se os critérios de identidade ao longo dos mundos possíveis incluem o fato de Nixon não ter estas propriedades. Veja que a pergunta aqui é per via negaciones, ou seja, suponhamos que nós não tenhamos nenhum acesso a nenhuma propriedade de Nixon. E agora, como é que ficamos? Eu não tenho acesso a nenhuma propriedade de Nixon. Nenhuma, não sei nada a respeito dele. Ok? Vamos supor que eu nunca tenha visto a cara do Nixon. Vamos pegar assim esse exemplo metafórico, só para tentar entender a objeção. Não temos acesso a nenhuma propriedade. Eu não sei quem é Nixon. Eu vou lá no mundo possível e vejo alguém lá. E esse alguém se chama Nixon. Pois bem, é dele que eu estou falando? Não tenho a menor ideia. Pode ser que tenha um outro que também se chame Nixon. Um é o Nixon X e o outro é o Nixon Y. E são duas pessoas diferentes, no mesmo mundo. E agora? Então, os critérios de identidade ao longo dos mundos possíveis se inclui o fato de Nixon não ter essas propriedades. Ou seja, pode ser que eu não seja capaz de identificar as propriedades. Mas não é verdade que seja a mesma coisa, porque a noção habitual de um critério de identidade transmundial exige que se deem condições necessárias suficientes, puramente qualitativas, para que alguém seja um Nixon. Se não podemos imaginar um mundo possível em que Nixon não tem uma certa propriedade, então essa é uma condição necessária para se ser Nixon. Ou, dito de um outro modo, é uma propriedade necessária de Nixon que ele tenha esta propriedade. Por exemplo, supondo que Nixon é de fato um ser humano, parece que não podemos pensar numa situação contrafactual possível em que ele seja, digamos, um objeto inanimado. Talvez não seja sequer possível para ele não ter sido um ser humano. Então será um fato necessário acerca de Nixon que, em todos os mundos possíveis em que ele existe, ele seja humano, ou pelo menos não seja um objeto inanimado. Isto não tem nada a ver com qualquer exigência de que haja as condições suficientes, puramente qualitativas, de que nixonidade que possamos formular. Ou seja, em outros termos, reconhecer que Nixon é um ser humano já é em si uma propriedade de Nixon em qualquer mundo possível, a despeito de qualquer qualidade que ele possa ter. Porque eu não vou no outro mundo possível dizendo assim, não, eu estou em busca do Nixon. Eu vou lá no abrigo de cães. Pode ser que o Nixon seja um Doberman ou um Pitbull. Não. Porque a propriedade de ser Nixon em cada mundo possível, inclusive neste, lhe confere a estatura de ser uma entidade individual que normalmente nós associamos com ser humano e não com cachorros. Então, aqui nós já temos algumas exigências que começam a ser satisfeitas. E deverá haver, talvez haja algum argumento que mostre que deve haver, mas podemos considerar essas questões sobre condições necessárias sem entrarmos em questões sobre condições suficientes. Quer dizer, necessário e suficiente são coisas diferentes. Além disso, mesmo que houvesse um conjunto puramente qualitativo de condições necessárias e suficientes para ser Nixon, a perspectiva que defendo não requer que encontremos essas condições antes de podermos perguntar se Nixon poderia ter vencido as eleições. Assim como não requer que reformulemos a pergunta em termos de tais condições. Podemos muito simplesmente considerar Nixon e perguntar o que lhe poderia ter acontecido a ele caso diversas circunstâncias tivessem sido diferentes.
Por isso, parece-me que as duas perspectivas, as duas maneiras de olhar para as coisas são realmente diferentes. Dizendo de um outro modo, olhar para os mundos possíveis como mundos arbitrários e olhar para mundos possíveis em que as exigências da linguagem aportam para as entidades individuais certas exigências de identificação, supõe uma forma de olhar para a semântica dos mundos possíveis que é muito diferente daquela que era usual entre muitos lógicos que tomavam os mundos possíveis como mundos semânticos alternativos e simultaneamente presentes. Como se nós tivéssemos um portal e agora eu clico aqui e entro no outro mundo possível, e assim por diante. Como se fossem, vamos lá, infinitos atuais e não infinitos potenciais. Okay? Então, reparem que esta questão de saber se Nixon poderia não ter sido um ser humano é um claro exemplo de uma questão que não é epistemológica. Suponhamos que se descobria que Nixon é, afinal, um autômato. Isso poderia acontecer. Poderíamos precisar de provas para determinar se Nixon é um ser humano ou um autômato. Mas isso é uma questão acerca do nosso conhecimento. A questão de saber se Nixon poderia não ter sido um humano, dado o fato de que ele o é, não é uma questão acerca do conhecimento a posteriori ou a priori. É uma questão acerca de como as coisas poderiam ter sido diferentes daquilo que efetivamente são. Olha o que ele está dizendo aqui. Não é uma questão de saber se em outros mundos essas coisas são diferentes. É uma questão de saber se esta coisa poderia ser diferente do que ela é. A referência é a mesma, é a coisa. E, em muitos casos, eu não sou capaz só de identificar com a mera percepção que uma coisa é ou não é algo. E mesmo defini-la como algo, muitas vezes é difícil. Vamos supor que você não tivesse nenhum conhecimento prévio, memorativo sobre nada, e tu observasse os objetos. Agora eu te pergunto, o que eles são? Tu não tens a menor ideia do que eles são. Por quê? Porque eles se apresentam a ti como incognoscíveis, como entidades individuais incognoscíveis, que tu acessas pelas tuas percepções sensoriais. Tu não tem nenhuma evidência de que ele seja, por exemplo, P ou Q. Só que a experiência memorativa e a experiência do contato com os objetos ao longo da vida humana nos torna capazes de, digamos, associar objeto empírico com nome ou descrição definida. Só que tem objetos que nós nunca fizemos antes isso, essa conexão. E agora? Como é que nós vamos fazer isso se nós não sabemos do que se trata? Então, é algo que está ali pela primeira vez. E aquilo que nós já sabemos poderia ter sido de outro modo. Este poderia ter sido de outro modo, que nos indica um pensamento contrafactual, nos diz assim: possivelmente isto poderia ser diferente. Desculpem a redundância. Porque era possível que aquela coisa que o é agora desta maneira fosse de um modo diverso. É dentro dessas exigências que a semântica modal do Kripke se apresenta. E nós vamos aprofundar exatamente esse ponto a partir daqui agora. Tá? Ok? Vamos continuar, então, na próxima quarta-feira. O tempo agora nos impede. Beleza? Muito bem. Eu vou, como eu prometi a vocês, preparar um handout, né, de maneira mais organizada e mais didática sobre o pensamento do Kripke. Eu farei isso nesses próximos dias. Eu preciso terminar umas coisas, mas assim que tiver um tempinho eu vou fazer. E acho que isso vai ajudar muito a
digamos assim, a entender de uma forma mais didática, né, o que a gente está fazendo com a leitura do Kripke, tá? Porque ele é um autor muito difícil mesmo. Tá? Eu diria até que ele tem um grau maior de dificuldade em comparação com o próprio Wittgenstein. Né? Ok? Muito bem, então, galera. Eu acho que é isso aí. Ao que tudo indica, voltaremos breve para as aulas na universidade, né? Pelo menos assim esperamos. Okay? Professor, saiu uma decisão agora há pouco, enquanto a gente estava na aula